Fala galera do Terceirão, beleza? Professor Thiago Barbosa aí com você, continuando a nossa conversa sobre a região sudeste do Brasil, hein? Já tivemos a introdução, os aspectos físicos da região sudeste, as potencialidades. Aqui nós vamos seguir com o tema a ocupação e a demografia. Eu e você estamos no seu módulo 2, apostila 2, olha lá, a partir da página 21. Vamos juntos aí com o professor nesse sentido, beleza? Ao falarmos de ocupação e demografia, nós temos distintas etapas de ocupação para a região sudeste. Essas etapas estão, sobretudo, vinculadas aos ciclos econômicos de ocupação e interiorização da região. E assim chegamos, com esse histórico, à maior população absoluta do Brasil. Você lembra? Lá em 2010, cerca de 80 milhões, de acordo com o censo, apontou para a população absoluta. Hoje, a população estimada gira em torno dos 85 milhões de brasileiros. Beleza? Temos a maior industrialização do país, também gerando maior PIB. Em relação ainda a região, ela foi a que mais recebeu tanto migrantes quanto imigrantes. Lembra migrantes? Aqueles que se movimentaram internamente no Brasil, principalmente aquela corrente nordeste-sudeste, ok? Beleza? E temos os imigrantes de diversas nacionalidades. A apostila aponta cerca de 70 nacionalidades diferenciadas com grandes, consideráveis concentrações, principalmente aí em São Paulo. Temos também essa região que, assim como o Brasil, até lá na década de 40, 50, ela predominava a população no campo, população rural. Hoje, ela é a mais urbanizada do país e uma das áreas mais urbanizadas em termos de região do mundo. Cerca de 92% da população aí está em área urbana. Vamos seguindo. Lembra que o professor já citou, de acordo com o desenvolvimento econômico, nós tivemos a distribuição aí demográfica, a distribuição da população na região sudeste. Bora lá, lembramos, lá no início da ocupação colonial, domínio português, ok, os representantes da coroa, todo o trabalho dos bandeirantes, que muitos têm como heróis, mas sabemos que houve a função dos bandeirantes também na busca pelo controle dos índios, pela ocupação das terras indígenas, muitas vezes a custo de mortes e muito sangue, ok? Mas os bandeirantes foram responsáveis aí pela formação de diversos povoamentos. Nós não podemos nos esquecer que a região sudeste, assim como o Brasil, ela foi descoberta na visão dos portugueses, porque já tínhamos aqui pessoas, os indígenas, habitando, ocupando o território em diversas nações. E o Sudeste apresentava muitas dessas nações. Vemos então o primeiro ciclo considerável. Após a baixa da cana-de-açúcar na região Nordeste, finalmente os portugueses acharam aquilo que desejavam, o tão sonhado ouro e o início da exploração mineral na região sudeste, Minas Gerais principalmente, beleza? E aí o Brasil viveu a febre a partir do século XVII do ciclo do ouro, com alguns povoados que geraram aí vilas, cidades, como exemplo Ouro Preto, Minas Gerais, enfim. Junto aí do ciclo do ouro, tivemos toda a questão do tropeirismo, grupos saindo do sul do Brasil, principalmente da região criadora de gado, levando a carne e outros alimentos para alimentar as pessoas que estavam envolvidas no ciclo do ouro no sudeste. E aí, nos momentos em que esse grupo parava, nós tínhamos alguns povoados de apoio que serviam como dormitório, gerando aí novas cidades. Lembramos também da contribuição, infelizmente, da condição de escravos que tivemos os africanos na construção aí neste período no Sudeste, que são muito
presentes dos seus descendentes e toda a cultura a ser reconhecida como contribuição tanto no Sudeste para o Brasil. Ouro Preto, símbolo desse período, uma das cidades construídas. O Sudeste passa a ganhar ainda mais importância quando nós tivemos em 1763 a capital, do Brasil transferida para o Rio de Janeiro. E lembra, no século seguinte, a vinda da família real que ocupou essa capital e tornou-se então a capital do Império Português. Beleza? 1808 nós estamos nos referindo. Importância em outro ciclo, o ciclo do café. Século XVIII, século XIX sobretudo e século XX, ok? Fazendo o Brasil se tornar o maior produtor de café do mundo. A base praticamente da economia do Sudeste era relacionada às fazendas de café, ao escoamento de café, a grande exportação para a América do Norte, para alguns países europeus. Aí o capital do café, nessas fazendas do café foi algo muito importante para nós termos posterior investimento na industrialização. Mas vamos dar uma olhada aqui na expansão da chamada Marcha do Café, iniciada no chamado Vale do Paraíba, beleza? Número 1. Depois, 1850 a 1900, nós temos então essa faixa, chegando posteriormente até Minas, parte norte do Espírito Santo e partes de Minas Gerais. Aqui em 1900 e 1950, interiorização de São Paulo e chegando também posteriormente aí até o Paraná, na região sul do Brasil. Aqui tivemos toda uma construção de vias, ferrovias, a construção do Porto de Santos, também muito importante depois para a industrialização. Vinda da mão de obra de imigrantes, principalmente os italianos, por exemplo, foram empregados nas lavouras de café após a abolição da escravatura. Lembrando que a abolição da escravatura teve todo um jogo de interesse, criar um mercado para o consumo dos produtos industrializados europeus. Aí o mercado, ou melhor, de Santos estabelecido, uma foto histórica do escoamento do café. Então, as grandes cidades, elas começaram a ter as formas. Olha aí o centro de São Paulo no início do século passado. Vemos, mesmo assim, a maior parte da população ainda era rural, uma parcela significante ligada às grandes fazendas cafeicultoras, os barões do café, enfim. E a indústria se estabelece com a crise do café em meados do início do século passado, e aí nós tivemos grande investimento na indústria de base e em outras indústrias, e a mão de obra dos imigrantes foi muito válida nesse sentido também. A industrialização, ela atraiu mão de obra, sobretudo mão de obra aqui do Nordeste, mas tivemos aqui pessoal do Norte, Centro-Oeste e Sul indo para a região Sudeste nesse período para buscar melhores condições de vida através de emprego nas cidades. A isso nós chamamos de êxodo rural, e da figura do retirante que nós já conversamos lá ao abordarmos o Nordeste do Brasil. Hoje, em termos aqui de percentual, 40% aproximadamente da população absoluta do Brasil reside na região Sudeste, que apresenta também a maior densidade demográfica, cerca de 90 habitantes por quilômetro quadrado. A indústria, ela se internacionalizou, recebemos o capital internacional, hoje uma das áreas industriais maiores do mundo, e também temos aí uma das áreas urbanas maiores e de maior concentração do planeta, beleza? Mas algumas questões, como a falta de planejamento na expansão, a insegurança, colocam essas áreas urbanas em xeque. E ainda, antes, vamos abordar aqui, galera, considerada como, na América do Sul, uma das
potencialidades para termos uma megalópole, a união de duas metrópoles. Temos São Paulo e Rio de Janeiro, embora já tenhamos aqui toda a região São Paulo, Campinas, nitidamente, através da emissão das luzes nessa imagem, aqui a concentração das luzes no período noturno das cidades. Veja, uma faixa para o Brasil, também aqui de grande concentração demonstrada através do mapa demográfico, maior concentração populacional, mais uma vez densidade no Sudeste. E vamos para algumas das principais cidades, os municípios da região Sudeste. Se você um dia ouvir falar, vamos lá. Olha, lembra que na hierarquia urbana começamos aqui com uma metrópole global, beleza? Considerada assim, São Paulo e Rio de Janeiro. Ok. Metrópoles a nível nacional, Belo Horizonte, beleza? O centro regional, aí Vitória, centro regional, e ainda temos Santos, Ribeirão Preto, entre outros. Vamos aqui para os subregionais da classe 1 e classe 2. E aí temos diversas cidades de grande importância. Esses municípios aqui se destacam, dá uma olhada aqui: Minas Gerais, Uberlândia, Uberaba, Divinópolis, Sete Lagoas, Diamantina, Pirapora, Monte Claros, Teófilo Otoni, Governador Valadares, Ipatinga, Itabira, Ouro Preto, Congonhas, Juiz de Fora, Poços de Caldas. Eu estou falando de Minas Gerais. Espírito Santo, Itaúnas, Linhares, Barra do Riacho, Cachoeiro do Itapemirim, beleza? Agora vamos falar de Rio de Janeiro. Campo dos Goitacazes, Nova Friburgo, Cabo Frio, Arraial do Cabo, Niterói, Itaguaí, Angra dos Reis. Ok, beleza? E agora fechando diversos municípios de grande importância, São Paulo. Vamos então do oeste para leste: Presidente Prudente, Araçatuba, São José do Rio Preto, né? Catanduva, Franca, Ribeirão Preto, que o professor já citou, Araraquara, Marília, Jaú, Bauru, Piracicaba, Botucatu, Campinas, São Carlos, Limeira, Sorocaba, e aí chegando mais próximo à capital, vamos, Mojimirim, Bragança Paulista, Jundiaí, São Paulo capital, Santos litoral, beleza? Assim, vemos que também, de acordo com o relevo, houve a distribuição e junto aos vales principais dos rios, as bacias hidrográficas aqui demonstradas dessas municipalidades. Galera, algo a ser considerado: cidades avançaram e temos um fato constatado: boa parte das grandes cidades brasileiras, e aí São Paulo, Rio de Janeiro são exemplos, possuem áreas depredadas no coração histórico dos centros urbanos. Dá uma olhada nessa imagem aí de São Paulo. Alguns desses edifícios abandonados, ocupados. Por que isso ocorre? O professor Alino Eclés vai postar para você essa notícia aí do site de notícias do UOL, que fala muito bem. A BBC News trouxe uma reportagem recente abordando essa temática. Por que existem tantos prédios abandonados em São Paulo? Beleza? Ficará ali o link para você ler, vale a pena. E recebemos hoje também algo inverso. Muitas famílias que vieram no passado do Nordeste, ou melhor, os seus descendentes, hoje estão numa corrente de retorno para a região do Sudeste para o Nordeste. Algumas famílias estão deixando aqui a região Sudeste, indo em direção a outras regiões do Brasil, beleza? Lembramos também, infelizmente, a região Sudeste, essa imagem clássica demonstra a maior desigualdade do Brasil e uma das maiores desigualdades sociais do mundo, a concentração de renda muito diferenciada. Muita gente não tem a mesma realidade que alguns desfrutam, beleza? E assim temos áreas como essas,
áreas urbanizadas com relativo planejamento, enquanto áreas ocupadas sem planejamento, sem infraestrutura, inclusive áreas de risco, moradias subnormais, assim chamadas áreas de favelização, e aí onde temos o domínio do problema com maior presença, nesse sentido, não que em áreas aqui mais favorecidas não ocorram também a presença de criminosos, beleza? Vemos que mesmo assim, mesmo tendo essa grande taxa de desigualdade social, o consumo na região sudeste ele é o maior do Brasil. A concentração de shoppings, por exemplo, nos demonstra esse fato. E aí, o resultado, mais de 30 toneladas diárias de lixo produzido. Só em São Paulo, 17 toneladas aproximadamente diariamente produzidas de lixo. Grande problemática, como dar conta desse lixo produzido, apesar da reciclagem ela acontece, porém é incipiente. Beleza? E aí vemos também algumas outras problemáticas, como água para toda essa população. Em 2015 houve um déficit hídrico muito considerável, quando em São Paulo, por exemplo, o reservatório da Cantareira chegou ao seu nível mínimo e boa parte da população sofreu com a falta de água. Vemos também, só voltando aqui na questão das áreas de risco, Rio de Janeiro principalmente, áreas em São Paulo, períodos do verão, grandes chuvas nós temos, e aí todo ano após ano, em decorrência da ocupação dessas áreas de risco, temos a triste notícia de deslizamento com número de vítimas, e no caso vítimas fatais também. Senhores e senhoritas, terceirão, finalizando aqui a nossa pegada, nós lembramos que na época da ocupação pelos portugueses, a Mata Atlântica ela se distribuía por boa parte do território nacional e a região sudeste possuía boa parte dessa Mata Atlântica. Beleza? Hoje nós temos então resquícios do que era devido à urbanização, à extração aí de madeira, e outros recursos naturais para as indústrias, enfim, para a ocupação. Senhoras e senhoritas, vemos aí o avanço da urbanização sobre uma área de Mata Atlântica na origem. O professor fica com você aqui e agora, logo mais nós temos a nossa aula ao vivo via Zoom. Um abraço, tchau, valeu!